E aí, escolhidos! Vocês por aqui, meu Deus! E a galera tá vindo em peso! Alex Mendes, Marketing Digital, Renan Braço, Nobre Júnior. Vamos ver quem tá mais aqui. Caroline Formigoni, minha prima, olha que saudade. Nívia, Micael, Suzy. Galera, paz Deus pra quem é crente, paz Deus pra quem não é crente também. Boa noite. Ludmila, Paula Claudeci, Viviane Cruz, amém, tamo junto. Paula Balan, Solange Maria, isso aí. Vamos apertando esse avião, convidando a galera. Vou colocar aqui o nome da live, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as 4 famílias, tá bom? Eu sei que vocês vão ficar chocados, mas eu tô aqui para chocar vocês mesmo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui as 4 famílias. E fixar esse comentário. Vamos lá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Primeiro eu quero agradecer todo mundo aí porque vocês estão participando de forma ativa no meu perfil. E eu quero dizer uma coisa para vocês, para quem não me conhece, eu não uso esse termo seguidor, não gosto. Vocês são pessoas que me acompanham. Por quê? Porque junto nós temos um projeto. E qual é o projeto que nós temos juntos? Que eu, você, o Rafael, o Samuel que entrou aí, o Noronha, né? Essa galera que já entrou, que eu falei o nome, a Willa que entrou agora. Nós temos um projeto que? Um projeto de trabalhar em prol do reino. Então eu quero agradecer vocês porque cada comentário, cada curtida, cada vez que vocês compartilham alguma coisa que Deus dá a graça de postar aí, esses compartilhamentos, esses comentários, essas curtidas, não são para me deixar famoso, nada disso. Mas cada vez que você faz isso, o Instagram ele entrega o material. Então quando ele entrega o material, mais pessoas são alcançadas por esse trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo, entendeu? Então eu quero agradecer todos que estão aí nos ajudando nessa parte, tá certo? É como a moça falou aí, tá certo, irmão, eu sigo só Jesus, e é isso mesmo. Eu não gosto desse negócio de, meu seguidor, caramba. Aqui nós acompanhamos, aqui nós andamos junto. Aqui nós estamos na mesma pegada, na mesma trilha, no mesmo intento de fazer o quê? Anunciar o reino e o desenvolvimento das pessoas de uma forma próspera, de uma forma livre, entendeu? Essa é a intenção. E hoje nós vamos começar a bater numa tecla aí que eu gosto muito, que é a família, tá bom? Então, quem você precisar chamar, chama aí. E desde já eu quero avisar vocês, às vezes eu vou abaixar aqui para pegar alguma coisa, porque meu filhinho, ele tá andando por aqui, então ele faz uma bagunça danada. Então às vezes ele derruba um trem, ele pega um negócio ali, faz um barulho, às vezes ele derruba alguma coisa no quarto, eu vou ter que ir ali rapidinho. Então você não estranha não, às vezes eu tenho que sair, tá bom? Vamos lá, Sara Maria, Mário Elias Monteiro, Mário Willa, Tânia Lúcia, uma das minhas alunas que já fez o método Origem com nós 2 vezes, está aí também, prazer minha querida. The Street Burgers, pessoal, quando acabar a live vai lá comer um hambúrguer no Street Burger. Alex Júnior, Custer Ellen, Marley de Campos, Kelvin Duranz, vamos apertar esse aviãozinho aí que nós já vamos começar, tá bom? Eu não sei se vocês vão ter Bíblia. Aí eu vou usar, amém, galera de São Roque, eu já estive em São Roque, já congreguei muito em São Roque aí, conheço a Sheila de São Roque, que era uma irmãzinha que tocava violão, Marleide, amém, Dani Caruso, fotografia, Josilene, Josi, vamos pra cima, é isso aí, Lavínia, eu não consigo falar o nome de todo mundo, tá? E se eu deixar passar alguém, Fortaleza, Ceará, que isso, hein? Vai ficar salva até amanhã. Perguntaram se vai ficar salvo, a live vai ficar salva até amanhã. Leandro, ó o Leandrão aí, ó, já está inscrito no nosso curso, tá bom? Já está inscrito na nossa mentoria Método Voltou na Origem. O Leandro, ele e a esposa dele fizeram uma das melhores escolhas da sua vida. Pode perguntar para a Tânia, ó, a Tânia acabou de subir aí. Tânia, fala para ele se o Método Voltando à Origem é bom ou não é. Joana Ademir, Cantinho da Edina, Márcia Zambelli de Itaiuçu, São Paulo, Sertãozinho SP, Contenda PR, a paz de Deus, amém. Thaísa CCB, Turano, aí sim, hein?
Abraço e saudação para todos os turanenses de coração. Que o Turano é isso aqui, mano. Turano, o meu coração bate forte quando, né? Tem uma música daquele cara, acho que é João Gilberto, sabe, que ele fala assim: alguma coisa acontece no meu coração, né? Quando cruzo a Ipiranga com a Avenida São João. E alguma coisa acontece no meu coração quando eu escuto o nome do Turano. O Turano é uma marca na minha vida, né? Graças a Deus. Muito bom, transformador. A Tânia falando aí. O pessoal de Tupéva. Ó, a Lídia aí do Turano também. Turano em peso, hein? Glória a Deus. A Márcia também aí. Rio Claro. Opa, interior de São Paulo. Tamo junto com a galera de Rio Claro aí, com certeza. Abner, Cabo Frio. Terra linda e maravilhosa de Cabo Frio. Morei lá perto e ia sempre lá. José Bonifácio, Colorado, Paraná. Douglas, Marcelino Godoy também tá entrando. Vamos lá, deixa eu ver que oração aqui pra gente começar. É 7h03. Quando der 7h05 a gente começa a live, tá bom? 7h05 a gente começa a live. E tá entrando mais gente aí, o Cleiton, a Carol, Maria Brito, The Street, Jundiaí, vão lá no hamburgueria do The Street, Pindamonhangaba, quase enrolou a língua aqui, eu quase falei em línguas. Itaboraí, Rio de Janeiro, conheço muito Itaboraí. Paz de Deus, Maria Brito, Campinas, amém. Vale do Jequitinhonha, Chapada do Norte, coisa linda, hein? Vale do Jequitinhonha. Miriam, Isaac aí, Amarante Penteado, Fábia, vamos lá. São José do Havaí, Paraná, Belo Jardim, Pernambuco. Gente do céu, tem gente do Brasil inteiro com nós aqui, graças a vocês. Vocês são fantásticos. Sou baiana, Renan, isso aí, dona Márcia. Itanhaém, São Paulo. Pessoal, vamos lá então. Nós vamos conversar aqui. Eu quero que vocês entendam a pegada, tá bom? Brumadinho, Minas Gerais, cidade da minha tia. Vamos lá. Chapada Diamantina, São Carlos. Salve do Rogerinho de São Carlos aí, que ele é o maior profeta que eu já vi pregar nessa vida. Porto Seguro, Bahia. Vem pra cá, primo. Nós vamos mesmo. Nunca fui pra Porto Seguro, hein? Não sabia que você tava morando aí. Juazeiro, Bahia, muita gente da Bahia, hein? Ó, a Bahia tá em peso aí. Rosângela, paz de Deus, amém, amém. Ferraz de Vasconcelos, terra dos profetas, em Bugaçu. Já morei próximo em Bugaçu também. É isso que dá o anúncio do reino, glória a Deus, é isso aí, anunciando o reino. E vamos pra cima, Terezinha, Piauí, Saldo Raimundinho, que é meu amigão, meu camarada. Cuida, Renan, Bruno aqui. Grande Brunão. Vem Aracaju, terra maravilhosa. Aracaju é a terra que eu quero me aposentar e quero morar lá. A live vai ficar salva até amanhã, tá bom? Você está em aula, não dá para acompanhar, ela vai ficar salva até amanhã. Vamos lá, as 4 famílias. Pessoal, primeiro eu quero explicar para vocês como que é a abordagem que Deus me dá nessa parte, né? Eu sou teólogo, sou coach, master coach, trabalho com desenvolvimento humano e também baseado na parte espiritual. Então todo o desenvolvimento humano, todo o conhecimento que eu tive nesses anos de estudo, eu linko ele com a Bíblia. Então tudo que eu falo, que os psicólogos falam, que os estudiosos falam sobre a mente, sobre comportamento, eu linko ele com as escrituras. Então você vai ver muitas das vezes eu usar alguns termos, esses termos eles são termos técnicos, mas eu sempre vou facilitar para você. E sempre a Bíblia ela vai estar envolvida. Por quê? Porque não existe você falar do homem sem você falar do Criador do homem. O homem ele é criado por Deus, então a pessoa que mais entende o homem é o próprio Deus, tá certo? Goiânia, Goiás, estamos juntos, vamos lá. Então vocês sempre vão ver eu abordar dessa forma, beleza? Uma coisa que eu quero te dizer, tudo que eu te falar, eu tenho experiência com clientes, tenho experiência da minha vida e tenho experiência de estudo, de tudo isso. Então, pode ser que você não concorde com alguma coisa que eu falo, não tem problema. A única coisa que eu vou te dizer, escuta e depois que você escutar, você tire as suas conclusões. Eu não quero enfiar nada na tua cabeça, eu não quero que você aprenda nada que você não concorde, mas escute. Tenha o senso de você escutar pelo menos o que eu tenho a te dizer. William, meu camarada, tamo junto, William Pensamentos. Pessoal, segue esse menino, que esse menino tem o dom da poesia. Matupá, Mato Grosso, Bahia, Ricardo Oliveira. Vamos lá então. Eu quero falar para vocês sobre família hoje. E antes de eu entrar
e explicar para vocês sobre os 4 tipos de família. Qual é a primeira família? A primeira família é a família que é a família criada. E a segunda família é a família caída. A terceira família é a família ausente. E a quarta família é a família redimida. Antes de eu falar para você sobre o que é cada uma e como cada uma está dentro das Escrituras, e qual a família que você está hoje, e como você vai mudar a sua família hoje, eu vou te explicar um pequeno detalhe, tá bom? Família é o maior projeto de Deus. O maior projeto de Deus é a família. Você tem que entender uma coisa. Se a sua família, se a família não for boa, não existirá nada bom na terra. Por quê? A família, ela é a base de todas as coisas. A família, ela é a base de uma igreja. A família, ela é a base de um estado. A família é a base de um povo. A família é a base de uma sociedade. Tudo que é criado em uma sociedade para proteger a família. Tudo é para proteger a família. Todas as leis que foram criadas até no Velho Testamento, todas elas de alguma forma protegem o âmbito familiar. Tá entendendo? E aí, o que acontece? Você tem que entender... Tava passando um bicho aqui, gente, desculpa. Você tem que entender que quando a sua família ela não está bem, você não deve se preocupar com nada fora da sua família. A primeira coisa que tem que estar bem na sua vida é a sua família. Se a sua família não vai bem, você não tem que se preocupar com a sua igreja, você não tem que se preocupar com os seus amigos, você não tem que se preocupar com as pessoas que estão fora do seu âmbito familiar. Por quê? Porque a sua família é a base de tudo. Entenda uma coisa, se hoje eu perguntar para você agora, meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo, se eu perguntar para você assim, se hoje vier uma ordem judicial aqui no Brasil e que é proibido haver cultos evangélicos, não vai ser mais permitido haver cultos evangélicos mais na terra. Todas as igrejas foram fechadas. E você não pode mais ir à igreja templo, você não pode mais ir ao templo. Você não vai poder mais tocar o seu instrumento, você não vai poder mais se reunir com os irmãos e fazer um culto público. Eu pergunto para você assim, a sua família, ela é uma igreja? Mano, pega esse código. É a primeira pergunta. Se você tiver um caderno, escreve isso aqui agora. Se hoje sair uma norma, uma perseguição contra a igreja, e a sua igreja for fechada, você pode considerar a sua família como uma igreja? Você pode considerar a sua casa como uma casa que pode ser considerada templo e morada do Espírito Santo? Você pode considerar a sua relação com o seu esposo, a sua relação com os seus filhos, a sua relação com a sua família como uma igreja? Vocês conseguem cultuar a Deus na sua casa sem você precisar ir à igreja? Se a sua resposta foi sim, querido, eu vou te dizer uma coisa, você é uma pessoa agraciada. Por quê? Porque, de fato, se você respondeu sim no seu coração, você, com certeza, está fazendo um papel de família. A sua família está dentro de um papel correto. Por quê? Porque antes de ter uma igreja na terra, a verdadeira igreja de Cristo, ela começa na família. Por quê? A família, ela é uma célula. Ela é uma célula dentro do corpo de Cristo. A família é uma célula. E essa célula apostólica, que é a família, ela tem uma função que dentro dela seja estabelecido todos os propósitos de Deus.
Mas esses propósitos, eles só são estabelecidos dentro da família quando essa família é uma família redimida. Entende? Alguém disse aí, sim, mas eu vou sentir falta da irmandade. Mas nós não estamos falando nesse sentido, Lívia. Nós estamos falando no sentido da sua casa estar dentro de um propósito de Deus tão forte e tão correto, ligados com os princípios de Deus, que ela consegue subsistir a inexistência de uma igreja física, porque a sua casa carrega os princípios de Deus e nela está os princípios da palavra, e assim sendo, ela é uma casa redimida. Você está compreendendo isso aqui? E se a sua resposta foi não, eu te entendo completamente. Por que eu te entendo? Eu te entendo porque 98% das famílias na Terra responderiam não a essa pergunta. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos uma igreja perfeita e a nossa família está imperfeita. Nós queremos uma igreja sadia, nós queremos uma igreja que não tenha erros, mas a nossa família, ela continua dilacerada, destruída, sempre em segundo lugar. E hoje eu quero te ensinar dentro da palavra uma coisa, meu querido. A sua família é a maior herança que Deus colocou na sua mão. E hoje você vai entender como você tem que se posicionar mediante todas essas coisas. Não é sobre o seu filho servir a Deus, cantinho da Edna. É sobre vocês serem uma família. Entenda isso. Não é sobre vocês serem crentes, não é sobre vocês terem batizado, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre família. Porque a família, ela é tão poderosa que ela pode santificar um ou outro sem eles serem crentes. O que Paulo disse para as mulheres? Paulo disse assim: vós mulheres, se estiverem casadas com maridos que não forem cristãos, a vossa fé os santificará. Você sabe o que Paulo está dizendo para ela? Está dizendo assim, que se o seu testemunho ele for fiel e você andar nos princípios de Deus, a sua santidade vai salvar o seu esposo, mesmo que ele não seja crente. Pega esse código aí. Então, quando você é uma família estabelecida dentro dos princípios de Deus, o que vai acontecer? Esses princípios que você guarda dentro da sua família, eles estabelecem a santificação de Deus na sua casa. E a sua casa, ela se torna uma casa redimida. Entende? Então nós vamos voltar agora, já que eu consegui te explicar sobre isso, né? Se você conseguiu entender que a tua casa, ela tem que ter essa resposta na ponta da língua. Se hoje a igreja fechar, se hoje deixar de haver templos na terra, a tua igreja, ela cumpriria uma missão de ser uma célula apostólica de Cristo? Ela cumpriria a missão de ser uma igreja na terra? A sua família cumpriria isso? Simplesmente por você estar exercendo os princípios de Deus dentro da sua casa? Tá entendendo isso aqui? Então o que acontece? Essa era a intenção de Deus, quando Deus cria a família com o homem. Entende uma coisa? Quando Deus, ele gera a família, há uma missão. E essa missão era uma missão diferente da nossa missão que nós temos hoje. Por quê? Eu vou pegar a Bíblia para te explicar agora, tá? Porque eu vou ter que pegar a Bíblia para você poder entender, tá bom? Se você quiser abrir aí, você abre, tá? 5 de Gênesis, você abre aí no seu livro 5 de Gênesis, tá bom? Em 5 de Gênesis, eu vou te explicar o que é a família criada, tá bom? A família criada agora. Qual era o propósito da família criada? A família criada foi a primeira missão que Deus deu para a família. Olha o que fala em 5 de Gênesis. 5 de Gênesis diz assim: este é o livro das genealogias de Adão. Está falando da genealogia, da herança, da hereditariedade de Adão, né? Assim, de quem nasceu de Adão. E diz assim: no dia em que Deus criou o homem, e aqui Deus escreve homem com H maiúsculo. Eu vou colocar, não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Aqui o H é minúsculo,
Tá, ó. E Deus criou o homem com H minúsculo. A semelhança de Deus o fez. E aí, ele fala o seguinte: macho e fêmea o fez, quer dizer, fez homem e mulher. Só que ele coloca uma letra minúscula. E agora eu vou te explicar o porquê. No próximo versículo ele fala assim: e chamou o nome deles de Adão. Em outra tradução diz: e chamou o nome dele de homem, com H maiúsculo. Olha o que Deus falou nesse código aqui. Pega! Que quando Deus fez a humanidade, Deus fez Adão e Deus fez Eva. E Deus chamou toda a humanidade de Adão. Deus chamou toda a humanidade de Adão. Em outras traduções diz toda a humanidade de homem. Por quê? Porque quando o homem se junta com a mulher, esse Adão em letra maiúscula aqui, esse homem com H maiúsculo, quer dizer que todas as famílias estariam em Adão. Que todos estariam em Adão. Que a missão de Adão era fazer com que todas as famílias saíssem dele segundo a semelhança de Deus. Pega esse código, isso aqui é pesado. Segundo a semelhança de Deus. Mas no próximo versículo tem um problema. No próximo versículo Adão já tinha caído. Então no próximo versículo diz assim, ó: e viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e à sua imagem. Você está entendendo isso aqui? Porque nesse versículo Adão já tinha caído. Se Adão não tivesse caído, todos os filhos que ele ia gerar seriam segundo a semelhança e a imagem de Deus. E ele ia cumprir o propósito da primeira família criada. Qual era o propósito da primeira família criada? Florescer e multiplicar novos homens segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão pecou, por ele ter pecado, ele se vê desnudado e ele vê que ele é tirado. O pecado faz com que ele gere novos homens, segundo a imagem e semelhança dele. Então todos os homens que vêm a partir de Adão, eles vêm o que? Destituídos da sua glória. Eles vêm destituídos o que? Da glória de Deus. Gente, espera aí que meu filhinho chegou aqui, tá? Fala, papai, o que foi? E o que acontece? Quando Adão peca, então ele não consegue cumprir o quê? Ele não consegue cumprir... Pera aí, gente, que meu filho tá puxando aqui. Pera aí. Ele não consegue cumprir o quê? Ele não consegue cumprir a missão da família criada. Qual era a missão da família criada, Renan? A missão da família criada no Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, era a missão de multiplicar um povo escolhido por Deus antes do pecado, porque eles não tinham pecado ainda, então eles não precisavam ser redimidos, eles precisavam somente se multiplicar, porque na multiplicação de Adão e Eva viriam novas famílias conforme a imagem e semelhança de Deus, mas pela queda de Adão vieram novas famílias segundo a semelhança e imagem de Adão. Então você entendeu? Aqui é a família criada, essa era a missão da família criada. Só que tem um problema. O que acontece? Essa família cai. E aonde essa família cai? Essa família, ela cai no momento em que Adão cai. E qual é o momento? Gênesis capítulo 3, né? Assim, naquele momento aonde Deus chega para Adão e pergunta para Adão: Adão, aonde você está? E agora eu quero te localizar. Deus não estava perguntando para Adão aonde ele estava fisicamente. O que Deus estava perguntando para Adão: Adão, aonde está a identidade que eu coloquei em você? Aonde está a comunhão? Aonde está o norte? Aonde está a missão que eu te dei? Aonde está o governo? Aonde está o domínio? Aonde está aquilo que eu mandei você fazer? Aonde que está a promessa? Aonde está aquela célula apostólica que estava dentro de você e que simbolizava todas as nações que estavam em você? E naquele momento Adão faz o quê? Adão cai. E nós lemos aqui que Deus chama toda a humanidade. Deus chama toda a humanidade de Adão. Deus chama toda a humanidade de homem com H.
Por quê? Porque toda a humanidade estava em Adão. Então quando Adão cai, o que que acontece? Toda a humanidade cai. Renan, como que você prova isso? Vou te provar agora. Dificilmente eu trago Bíblia para provar as coisas, tá, irmão? Mas hoje eu vou pegar porque é necessário para você poder entender o que eu quero te passar aqui hoje. Eu vou te falar aqui, ó. Vou te mostrar lá no livro de Coríntios, né? No livro de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo... Deixa eu anotar aqui, porque eu anotei tudo aqui. Pera aí. 1 Coríntios, capítulo 15, não é assim? Deixa eu abrir aqui a Bíblia para você ver, tá? Junto comigo. E vai apertando esse avião aí, mano. Vai chamando a galera que nós estamos... Nós nem começamos ainda. Nós só estamos esquentando os motores aqui. Estamos só esquentando os motores. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, 22. Pega esse código aqui que eu vou te passar, tá? Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O que Paulo está dizendo aqui? Que todos nós caímos quando Adão caiu. E se nós caímos quando Adão caiu, as nossas famílias caíram também. Entendeu? A nossa família caiu também. E ali veio a família caída. Então, aonde que veio a família caída? Vamos voltar aqui. A família criada, Gênesis 5. O momento em que Deus faz toda a humanidade estar em Adão. E fala para Adão, coloquei toda a humanidade em você. E você tem uma missão. Multiplicar pela terra. Multiplicar é minha família. Mas aí, Adão cai. Nesse momento, vem a família caída. E nesse momento em que a família caída surge, o homem, ele é lançado fora do Éden. E quando ele é lançado fora do Éden, do jardim do Éden, né? Quando ele é lançado fora do jardim, quando ele é lançado nesse momento fora do jardim, o homem se vê diante, ele se vê diante do quê? Da família ausente. E é aqui que nós vamos começar a nossa conversa. Por quê? Porque hoje a maioria das famílias está na família ausente. Você não tem como ser mais parte da família criada. Por quê? A família criada só foi Adão e Eva. E eles pecaram, eles perderam esse momento. E aí, a família caída foi a família no momento em que Deus abre os olhos de Adão e ele entende-se por caído. E aí vem o que? A família ausente. E o que é a família ausente? É agora que o chicote vai começar a estralar e o número da live vai baixar, porque é o momento em que aqueles que são mimimi vão começar a sair, entendeu? É nesse momento aqui que a galera começa a ver que não dá para aguentar a pressão. Por quê? A família ausente. O que é a família ausente? A família ausente é o momento em que a família caiu e que o homem é destituído da sua glória. Ele é destituído de tudo aquilo que Deus colocou nele. E ele tem acesso a todos os efeitos da árvore, da ciência, do bem e do mal. Entendeu? Quando o homem ele tem o efeito da árvore da ciência, do bem e do mal nele, ele vira o quê? Ausente. Entende? Ele vira ausente. E aí, na hora que ele vira ausente, os papéis são invertidos. Por quê? A mulher, ela começa a fazer coisas que ela não tinha que fazer, e o homem começa a fazer coisas que ele não tem que fazer. Porque qual foi o motivo? Qual foi o motivo da queda? E agora eu vou te falar uma coisa que você nunca ouviu na sua vida, porque isso aqui nasceu aqui, ó. Nasceu no meu peito quando eu estudava sobre esse assunto para poder te passar agora. Eu vou te falar, o homem e a mulher, eles só caíram porque Satanás colocou na cabeça deles uma coisa que ele tinha dentro do seu coração e que fez ele cair. Uma coisa chamada inversão de papéis. Pega esse código aqui. Você sabe por quê que Lúcifer, ele foi
derrubado da sua glória e por que que ele foi tirado do seu cargo de querubim, por que que ele foi arrancado do céu, por que que junto com ele caiu a terça parte, e eu vou te explicar por quê. Porque Lúcifer cometeu o pecado de querer estar num lugar onde ele não deveria estar. Ele cometeu um pecado de querer fazer uma coisa que ele não foi chamado para fazer. De querer ser quem ele não nasceu para ser. Ele quis inverter um papel. E qual foi o papel? O que diz lá em 14 de Isaías? Diz assim, que Lúcifer olhou e disse, eu subirei ao céu. Eu subirei à parte mais alta do céu, estabelecerei o meu trono e serei maior do que o Altíssimo. Ele quis inverter o papel. Ele quis deixar de ser criatura e ser criador. E o que isso tem a ver com Eva e Adão? Eu vou te falar agora. Quando Lúcifer, ele toma o corpo da serpente e a serpente conversa com Eva. Aquela conversa não foi uma conversa de um dia, não foi uma conversa de 2 dias, não foi uma conversa rápida. Aquela conversa, ela foi uma conversa longa. Foi uma conversa que durou muito tempo. Eva conversava com ela sempre, não foi de uma hora para outra. Por quê? Porque Eva, ela também vivia em princípios. Só que a conversa de Lúcifer de muito tempo ali, ó, no corpo da serpente, ele foi achando o que faria Eva negar, o que faria Eva comer do fruto. E de repente ele achou a ponta da meada. Qual foi a ponta da meada? O mesmo motivo que derrubou ele do céu. Quando ele diz para Eva assim, Eva, se você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Mano, pega esse código agora, vai. Pega esse código aí, meu querido. Pega esse código. Quando ele fala para Eva assim, você vai ser igual a Deus. Naquele momento ela pensa, caramba, porque ela via Deus conversar com Adão. Ela via Deus falar com Adão da sua sabedoria, da sua glória, do céu. Todo dia Deus vinha no final da tarde conversar com Adão no jardim. E quando Satanás falou para ela assim, olha, se você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Naquele momento o coração de Eva desejou estar em um lugar que ela não poderia estar. O coração de Eva desejou ser maior do que ela poderia ser. O coração de Eva desejou uma posição maior do que a do seu esposo. Ela desrespeitou o seu esposo e desrespeitou Deus. Aprende uma coisa, todo casamento acaba, não é por traição, o casamento não acaba por traição, o casamento não acaba por causa de briga, casamento não acaba por causa de dinheiro, casamento não acaba por causa de diferença. Você sabe por que o casamento acaba? Quando tem inversão de papéis, quando o homem vira mulher e quando a mulher vira homem, quando a mulher, ela quer ser a dona da casa, quando a mulher quer mandar, quando a mulher quer ser a cabeça, quando a mulher não quer respeitar o papel do homem, e quando o homem aceita isso passivo, ele aceita ser mandado, ele é um covarde, ele é um bundão, ele não assume o papel de pai, não assume o papel de homem, não assume o papel de marido. O que acontece? Nenhum dos dois suportam, porque a mulher, por mais que ela queira ter poder, por mais que a mulher queira ter poder, ela foi feita para caber num abraço de um homem que a ama. E por mais que um homem ele não quer ter trabalho com uma mulher, ele foi feito para liderar a sua família. E quando esse papel é invertido, querido, como aconteceu lá no Éden, que a serpente colocou na cabeça de Eva, você comendo desse fruto, você vai ser maior do que o teu esposo, você vai ser maior do que ele, porque você vai ser Deus. Você está entendendo isso aqui? Você vai ser Deus, você vai ser igual a Deus, você vai falar como Deus. Ela já se imaginou falando como Deus, mandando como Deus, superior ao seu esposo, dando ordem ao seu esposo. Tudo isso passou na cabeça dela. Por quê? Porque a inversão de papéis destrói reinos. Pega esse código aqui. O reinado de Lúcifer, entre aspas, porque Lúcifer era um querubim ungido. E ele comandava a guarda dos querubins, mas o reinado dele acabou por quê? Pela inversão de papéis, quando ele quis se sentar num trono que não era para ele se sentar. Você tem que entender uma coisa, querido, se você não achar o seu lugar, a sua família vai cair. Se você não achar o seu lugar de homem na sua casa, se você não achar o seu lugar de mulher na sua família, se você não voltar para a origem daquilo que Deus te criou,
criou, nenhuma família subsistirá. Sabe por quê? Porque guerras virão, e isso nós enfrentamos. Aliás, é nas guerras que nós ficamos mais unidos. Eu amo quando vem guerra, quando vem batalha aqui pra casa, porque a cada batalha eu e minha esposa nós ficamos mais unidos. Mas quando há inversão de papéis, pode ter dinheiro, pode ter carro bom, pode ter saúde, pode ter beleza, pode ter plástica, pode ser novinha, pode ser velhinho, pode ser o que for. Na inversão de papéis, nenhum casamento subsiste. Eu falo isso pra vocês com experiência própria, com base na palavra, com base na vida, com base em cliente, com base em aluno, estudo de caso, com base espiritual. E eu te dou uma certeza, se você já identificou nessa live que você tá no papel errado da sua vida, querido, você tem que tomar uma posição agora e deixar esse Adão pra baixo, deixar esse velho Adão pra baixo e assumir o teu lugar de governante, dominador da sua casa e da sua história e da sua família. Vem comigo na visão, mano. Pelo amor de Deus. Você tá entendendo isso aqui? E agora eu vou te mostrar o que existe uma solução para isso, cara. Existe uma solução para isso. E qual é essa solução? A maioria de nós que estamos aqui estamos nessa família ausente. E por quê? Estamos nessa família ausente? Porque você pensa que quando Cristo te salva, Ele salvou a sua família. Aliás, era para ser assim. Mas quando Cristo te salva, Ele salvou a sua alma. E quando Ele salva a sua alma, é necessário que você tenha intimidade com o Espírito Santo e faça com que o Espírito Santo te ajude a salvar as outras áreas da sua vida. Por quê? Entenda uma coisa, se você anda em princípios espirituais, você vai estar aqui com Deus, você vai ser amigão dele. Você vai ser o cara, ele vai ser seu amigo, ele vai te visitar, você vai orar, você vai ver milagres, você vai pregar, você vai profetizar, você vai ser o cara, espiritualmente falando. Mas quantos homens que você já conheceu, que pregavam, que oravam, que tinham dom, que falavam em línguas, que profetizavam, que viam milagres, mas quando você entrava na casa deles era uma guerra, a mulher não respeitava ele, os filhos não respeitavam ele, era traição, era isso, era aquilo outro. Por quê? Você sabe por quê, querido? Porque ele salvou a alma dele e a vida espiritual dele estava no nível top, mas em nenhum momento ele se preocupou em resgatar, em redimir a família dele. Tá entendendo isso aqui, cara? Você precisa entender isso aí. William, não fica discutindo com ninguém não, querido. Deixa quem quiser ouvir que escuta, quem não quiser ouvir sai, tá de boa. Não se preocupa com nada não, mano. Tamo junto aqui na comunhão. Prefiro você ligado aqui comigo do que discutindo com essa galera aí. Então o que acontece? Você precisa entender. Você precisa entender que você tem que resgatar a sua família, mano. Você tem que resgatar a sua família. Entende? Se você não resgatar a sua família, você sabe o que vai acontecer? Você viverá de aparência. Você vai viver de aparência. O problema é que nunca te ensinaram isso. Nunca te falaram sobre isso. Por quê? Porque as pessoas pensam que quando elas são salvas do fogo do inferno, quando elas são salvas do pecado, quando elas são salvas para reinar com Cristo, tá entendendo? Quando elas são salvas para reinar com Cristo em glória, a família dela já tá salva não, a sua família não tá salva ainda não, querido. É aí que vai começar a transformação. Porque quando Deus te chama, Deus redime a tua alma, Deus paga o teu pecado, Deus coloca o teu nome escrito no livro da vida, mas isso foi feito no seu espírito. A sua alma tem que ser transformada. O que disse Paulo? Transformai-vos pela renovação da vossa mente todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Porque todo dia tem uma guerra nova, todo dia tem uma luta nova, todo dia tem um problema novo. Todo dia tem um crescimento novo, todo dia tem alguma coisa nova para você pegar.
E isso está na sua alma, o seu espírito já está pleno. O que diz Jesus? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso que você tem que entender, querido. Tá entendendo? É isso que você tem que entender. Cara, se você não entender isso, a sua família vai passar por sérias crises, por sérias dificuldades. E eu vou te dizer uma coisa, eu não quero que vocês levem pro lado pessoal da CCB, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Ninguém de nós aqui está livre de uma tragédia espiritual. Ninguém de nós aqui está livre de um dia passar por uma fraqueza, passar por um erro, passar por alguma coisa. E você que só dá valor em coisa de igreja, e deixa a sua família do lado. O dia que você passar por uma dificuldade, meu querido, e os irmãos da sua igreja te abandonar, sabe quem é que vai estar com você, mano? A sua família, velho. A sua família é que vai estar com você. E se você não cuidar dela, se você não tiver aliança com ela, se você não tiver aliança com ela, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai estar com você porque você desprezou a sua família. Irmã Suzy, nós não estamos falando disso não, mas nós vamos entrar nesse assunto aí. Você está entendendo isso, cara? Você precisa compreender que você precisa redimir a sua família. Você tem que redimir a sua família. E como que você vai redimir a sua família? Nós temos uma notícia boa aqui agora. E qual é essa notícia boa? A notícia boa é que da mesma forma em que veio o pecado, da mesma forma em que o pecado veio através de um homem, e que quando esse homem caiu, toda a humanidade estava nele, veio a nossa glória através de um homem. E esse homem disse que por ele todos nós estaríamos redimidos nele. E eu vou te provar isso na Bíblia agora, para você poder vir junto comigo na visão. Olha o que diz aqui, em Coríntios lá, versículo 22, mano. Olha aqui, ó. Assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mano. E isso é uma boa notícia porque eu vou te dar. Por que eu vou te dar essa boa notícia? Porque se todos morreram em Adão, e se todas as famílias caíram em Adão, e a realidade do homem ela foi transtornada pela queda de Adão, eu tenho uma coisa boa para te falar, querido. A realidade de Cristo no homem, ela foi configurada novamente pelo sacrifício na cruz. A ressurreição de Cristo traz esse direito para todo aquele que crer em seu nome. Pega esse código, cara! O que você não está alcançando é porque você não entendeu ainda que ele colocou tudo em você. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Deixa eu te falar uma coisa que você vai... Ai, meu Deus do céu, você vai ficar doido agora que eu vou falar pra você. Se você entendeu o que eu tô te falando aqui agora, se você tiver empatia comigo, o teu cérebro tiver aqui agora, ó, na mesma coordenada, as minhas células com as suas, a nossa neuroplasticidade aqui vai acontecer, você vai conseguir sentir o que eu tô sentindo aqui agora, e eu vou te passar uma coisa linda. Você lembra quando eu te expliquei no começo que o que Deus queria para Adão é que ele multiplicasse homens conforme a imagem e semelhança de Deus, porque Adão não tinha pecado ainda? Mas quando Adão pecou, Adão já não tinha mais condição de multiplicar homens conforme a imagem e semelhança de Deus, mas ele começou a multiplicar homens conforme a sua imagem e semelhança, conforme a imagem de Adão. Então esses homens todos são pecadores como eu e você, mas quando você renasce em Cristo, quando você é ressuscitado em Cristo, Paulo disse que nós temos a imagem dele. Cara do céu, você não está entendendo, querido, você não está entendendo. Hoje você já não é a imagem de Adão, você já não é a semelhança de Adão caído, você é a imagem e semelhança de um Cristo ressurreto e poderoso que venceu o inferno, a morte e a cruz, e você tem todas as qualidades para tocar o terror na terra.
terra, filho, para restabelecer sua família, para ir atrás da tua mulher que te abandonou, para ir atrás do teu filho que tá na droga, para ir atrás do teu esposo que te abandonou, que te largou, para perdoar, para restabelecer os princípios da tua casa, para refazer a tua história, para escrever uma nova vida em Deus, cara! Pelo amor de Deus, está tudo em você. Só que você não consegue enxergar, por quê? Porque Lúcifer, ele transtorna a tua realidade. Ele pega a tua mente e fica levando você no passado. Ele pega a tua mente e fica levando você no futuro, nas ansiedades, no medo, na dor, o que será, o que vai acontecer. E ele te leva pro passado, pra você viver o que você já fez de errado, aonde você caiu, onde você pecou, onde você errou. Para, cara! Lúcifer só te enxerga no passado. O homem só te enxerga no presente, só vê o seu estado atual e olha pra você e fala: esse cara nunca vai ser nada, essa mulher nunca vai ser nada, esse homem nunca vai conseguir nada, essa família nunca vai conseguir nada. Mas Deus, ele te olha no futuro, mano. Quando Deus olha pra você, ele vê você aqui, ó, no livro da vida, com o nome de cidadão do céu. E quando ele olha você aqui, ele vê você maior do que você pode imaginar. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Ao invés de você ficar acreditando no que o Lúcifer diz ao seu respeito e ao respeito da sua família, pega o Lúcifer como um mentor. Que isso, Renan? Vou te explicar aqui agora. Pega esse código agora. Esse código é pesado, hein? Você sabe qual é o maior mentor? O maior mentor do mundo para um cristão? Se você tá com dificuldade, mano, olha, o que eu vou falar pra você aqui agora, velho. O que eu vou falar pra você aqui agora, você vai chocar, mas vai dar um volts na sua cabeça, assim, ó, puff. Você vai fazer, ó, puff, caraca, eu não sabia disso. Se você não tá conseguindo ouvir a voz de Deus com dificuldade, se você prestar atenção na voz do demônio, você vai saber o que fazer. Mano, pega o que eu tô te falando aqui agora. Pega o que eu tô te falando aqui agora, velho. Ô, William, pega esse código aqui, William, que esse código é forte. Eu tô falando pra você. Se você não tá conseguindo ouvir a voz de Deus, porque você tá provado, você acha que você tá longe de Deus e tal, você não tá conseguindo ouvir a voz de Deus, presta atenção no que o demônio tá falando. Você sabe por quê? Porque toda vez que o demônio fala alguma coisa pra você, ele tá te instruindo. Ele tá te instruindo o quê? Ele tá te instruindo a fazer o contrário, mano. Pega esse código, cara. Toda vez que o demônio falar pra você assim, você é incapaz, você não vale nada, você não tem nada. Eu vou falar igual o Ermelindão de Cabriúva agora. Você não vale nada, você não presta pra nada, você é um caído, você é um abandonado. É porque ele sabe que você vale muito, mano. É porque ele sabe que você é um homem de Deus. É porque ele sabe que você tem poder. É porque ele sabe que você é remido. É porque ele sabe que você é lavado. É porque ele sabe que você é sinistro. É porque ele sabe que dentro de você tem uma força cabulosa, mano, e que você veio pra reinar e dominar essa terra. Pega esse código agora aí, mano. Pega esse código, querido. Pega esse código. Escreve ele na tua alma agora. Você vai pegar tudo que o diabo fala pra você e você vai fazer o contrário. Se ele falar pra você não vai, que você vai quebrar, você vai investir porque você vai crescer. Se ele falar pra você assim, não vai porque eu vou te parar, pode ir porque ele não vai te parar, mano. Deixa eu te falar uma coisa. Pega esse código. O diabo vai ser seu mentor, querido. Ele vai ser seu mentor, ele vai trabalhar pra você. Quando você estiver sem caminho, sem saber o que fazer, você fala assim, rapaz, o que será que o diabo tá pensando? O diabo deve estar pensando que eu vou desistir, então eu vou continuar. Pega isso aí, mano. Você tá doido, cara? Você tá entendendo aqui? Você tá entendendo isso aqui, cara? Pega esse código. Você precisa de uma vez por todas entender que você é imagem e semelhança de Deus. Você bem sincera, gosto muito dos códigos, tamo junto, mano, eu adoro os códigos também. E agora, Renan, algumas pessoas fizeram umas perguntas aí. Ah, Renan, então meu marido não pode me ajudar em casa. Eu não tô falando disso, mano. Nós estamos falando de princípios, galera. Nós não estamos falando de coisa de lei.
Nós não estamos falando de lei, nós não estamos falando de costume, nós não estamos falando de cultura. Nós estamos falando de princípios. E princípios está acima de tudo isso. Deixa eu te perguntar, eu vou te falar uma coisa. Quando Eva, ela quer ser maior que o homem, ali, deixa eu ver o tempo que tá aqui para saber se vai dar tempo de eu explicar isso aqui para vocês. Ih, não vai dar tempo, gente. Ó, 50, só falta 10 minutos para acabar. Eu vou tentar explicar isso aqui em 10 minutos. Se eu não conseguir explicar isso aqui agora, na próxima live eu vou explicar para vocês, tá bom? Ou é melhor eu deixar para a próxima live para ficar um gostinho de quero mais, hein? Não, eu vou explicar agora porque eu não tenho dó de conteúdo. Quanto mais conteúdo vem, mais brota. Então não tem esse negócio de regular conteúdo, não. Deixa eu falar para você aqui uma coisa, querido. Quando Adão e Eva, quando Eva pecou, olha o que Eva fez. Ela quis ser maior, não é assim? Ela trocou os papéis. E agora eu vou te explicar uma coisa. Naquele momento ali nasceu o machismo e o feminismo. Pega esse código, mano. Pega esse código e você vai entender o que eu tô te falando. Naquele momento nasceu o machismo e o feminismo. E por que foi naquele momento que nasceu o machismo e o feminismo? Eu vou te explicar. Muitos pensam que Deus amaldiçoou Adão e Eva. Quando Deus falou para Adão assim: Adão, agora do suor do seu rosto, no suor do seu rosto você vai ter que trabalhar, você vai ter que plantar, você vai ter que fazer, e pá, e um monte de coisa que Adão vai ter que fazer. Não é assim? E aí Deus falou para Eva: agora o desejo seu vai ser do seu esposo, e você vai ter dores para ter filhos. Entendeu? E agora eu vou te explicar isso. Nesse momento aí, nasceu o machismo e o feminismo. Porque o machismo e o feminismo são uma consequência do fruto do conhecimento do bem e do mal, cara. Nossa! Vocês pensam que o machismo e o feminismo vem do marxismo cultural e vem dessas feministas que começaram a fazer isso aí em mil e não sei quanto aí, que eu até esqueci a data? Não, querido. Machismo e feminismo nasceu no Éden, na hora que eles caíram. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Quando Adão, ele sai, que ele é expulso do jardim, e que ele sai do jardim, naquele momento ele tem que trabalhar. Ele nunca precisou trabalhar. Adão nunca precisou plantar para colher, porque Deus já tinha plantado todas as árvores no jardim e Adão comia dos frutos que já estavam prontos, entendeu? E aí o que acontece? Quando Adão sai do Éden, ele sai e ele tem que trabalhar, ele tem que construir casa, ele tem que fazer roupa. Adão tinha uma vida no Éden e que ele não precisava se esconder de animais. Ele conversava com os animais, com o leão, com todos eles. Mas quando ele sai do Éden, toda a natureza tinha sido afetada pelo pecado. Ele tinha que se esconder para sobreviver. A vida dele mudou completamente por causa do pecado. Ele começou a sentir um peso que ele não sentia. O peso do pecado. Então toda vez que ele olhava para Eva, dentro do coração dele vinha uma ira, porque ele tinha perdido o lugar dele no Éden por causa que ela tinha enganado ele. Entende isso? E aí o que acontece? Quando Adão pensa isso, aí nasce o machismo. E Adão, os filhos de Adão começam a nascer de Adão. E entende uma coisa, isso veio no DNA. E você pode ver que todo homem, ele carrega uma vingança nele pelas filhas de Eva. Vou te falar aqui, você vai ficar doido com isso aqui agora. Você sabe por que todo homem trai mulher? Você sabe por que todo homem quer ter muita mulher? Você sabe por que os homens eles brincam? Meu filho tá balançando aqui, gente, tá? Você sabe por que os homens eles brincam com o sentimento das mulheres? Você sabe por que os homens eles fazem das mulheres, muitas das vezes, joguete na mão deles, né? Assim, eles brincam, eles começam a namorar com uma mulher e aí eles brincam com o sentimento dela, por quê? Eles estão se vingando de forma subconsciente da mulher. É como se eles estivessem falando pra Eva assim: você nos tirou do jardim e nós vamos nos vingar, nós vamos brincar com seu sentimento. Você não vale nada pra nós. E por outro lado, a mulher, ela quer se vingar de Adão também. E como que a Eva vai se vingar de Adão?
não sendo submissa a ele, não respeitando ele, desfazendo do seu lugar de líder, desfazendo do seu lugar de governante, não querendo ser a mulher que ele precisa, porque já que ele se vinga dela por ela ter tirado ele do Éden, ela se vinga dele, porque ele não assumiu o pecado e jogou o pecado em cima dela quando Deus perguntou para ele aonde que ele estava. E ele falou assim, foi por causa da minha mulher que eu pequei. Eva se vinga de Adão também nisso, gente. E o que acontece? Essas vinganças, elas criaram o machismo e o feminismo, entendeu? E essa criação perdura até hoje. E não vai acabar, só acaba na mente daqueles que são redimidos. Quando a sua família é redimida, você não quer saber quem lava a louça e quem não lava a louça. Quando a sua família é redimida, você não quer saber quem é que arrumou o quarto, quem não arrumou. Quando a sua família é redimida, todos trabalham em conjunto. Quando a sua família é redimida, a mulher não quer tomar o lugar do homem, de tomar as decisões, de se pôr à frente da família. Quando a família é redimida, o homem não quer se esconder atrás da mulher por causa da sua fraqueza, por causa da sua falta de força, de trabalho. Quando a família é redimida, o homem não se acovarda, ele bota a cara a tapa, ele levanta cedo, ele vai trabalhar, ele respeita a mulher, ele não trata ela como objeto. Quando a família é redimida, o homem ele quer fazer o melhor sexo do mundo com a sua esposa, e a esposa também se entrega com todo o amor na hora da relação. Por quê? Porque a família é redimida. Quando a família é redimida, todos os pilares da família, eles estão ali, ó, sendo trabalhados a todos os dias. Por quê? Porque a família foi redimida. Mas quando a família não é redimida, você sabe o que acontece, mano? Quando a família não é redimida, querido, a mulher quer mandar no homem, o homem quer bater na mulher, o homem não aguenta ver a mulher falar na frente de todo mundo, ele bate nela, ele xinga, ele trai, ele sai pra lá, ele bebe, ele faz isso, ele faz aquilo. Quando a família não é redimida, a mulher tem o prazer de humilhar o homem na frente dos amigos, na frente da esposa, em frente dos filhos, em frente da família, em frente de todo mundo. Sabe por quê? Porque a família não é redimida. Vamos dar um print aí, falta 3 minutos, galera. Olha aqui, filhão, olha aqui pra eles. Dá um print aí, galera, e me marca, posta e me marca. Aqui, ó. Eita, família redimida. Deu o print aí? Vocês estão entendendo? Queridos, falta 2 minutos. Vai acabar a live, né? Vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto? Tem muita coisa para falar disso aqui ainda. Nós só falamos sobre as famílias. Nós não falamos sobre a masculinidade e a feminilidade. Né? Nós vamos falar ainda sobre masculinidade e feminilidade. Nós só falamos sobre a família. Então, o que eu quero te dizer, meu querido, é que se eu te confrontei, cara, dá glória a Deus, mano. Porque eu tenho compromisso com a sua transformação, cara. Tem gente, ó, ontem eu fiz uma live ontem. Ontem nós fizemos uma live sobre autorresponsabilidade. E de todos os dias, desde quando eu comecei esse Instagram, ninguém tinha deixado de me seguir. Ontem 16 pessoas deixaram de me seguir depois da live. Sabe por quê? Não aguenta confronto. A pessoa leva pro lado pessoal. Ela acha que eu tô querendo confrontar ela e humilhar ela. Não é isso, querido. Eu quero abrir seus olhos, mano. Eu quero que você tenha a sua mente aberta, os seus olhos abertos. Por quê? Porque se você não abrir seus olhos, se você não abrir os seus olhos e sua mente não abrir, você vai ser um fracassado, um frustrado nessa terra, cara. Eu quero te confrontar, mas o meu confronto é um confronto de amor, cara. É um confronto de amor. Vem comigo na visão, querido. Pega esse código aí. Sabe por quê? Porque eu quero o teu bem. Eu quero o teu crescimento. Eu quero o teu crescimento, cara. Tá entendendo? Tamo junto. Até meu esposo te seguiu e tá me marcando. Ô, Paloma, top demais. Márcia, Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Nós estamos, falta 40 segundos. Eu vou me despedir aqui. Eu quero aprender mais daqui. Daqui não saio. Valeu, Fabiana. Daiane. William, top demais. Maria Brito, tamo junto. Carla, Samuel, 16 vai pra 5. Vai 16 e vem 50. É isso aí, Samuel. Top de linha. Rosângela, Glória. É isso aí. Glória. Topzera, Samuel, tamo junto, queridos. Deus abençoe vocês de coração por terem me entregado um pouco do seu tempo nessa noite. O tempo é a moeda mais cara da terra. E só
Quem tem amor à vida, entrega o seu tempo para aprender. Tamo junto.